Glória a Deus, aleluia! Estamos nós, mais uma vez, com a nossa palavra de reflexão. E antes mesmo desta palavra ser lida, pregada, vivenciada, eu estava orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele está nos dando, de estarmos vivos, alegres, felizes, porque o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, tem nos alcançado, tem nos dado a condição de sermos chamados de filhos. E tudo isso para que o nome dEle seja exaltado na terra e por onde nós formos. E hoje, quando eu recebi uma palavra de incentivo, eu falei, não, eu não posso deixar isso passar, eu não posso ficar quieta, eu não posso, porque Deus, quando Ele fala, Ele traz para nós as riquezas da sua palavra, a condição de nós entendermos o que Ele está falando, o que Ele está relatando, Ele está trazendo para mim e para você, sabe, toda essa essência de que Deus tem para mim e para você nesta noite. Então, eu gostaria que, aonde este vídeo chegar, quando você tiver contato com ele, reflita um pouco sobre a tua vida, sobre o que você tem conquistado, sobre as condições que Deus tem te dado. E eu tenho certeza que Ele falará ao teu coração, Ele vai mudar situações. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai arrancar estacas e colocar colunas. Porque eu tenho certeza que Ele falará com você nesta noite, como falou comigo. Como tem preenchido muitas vezes a tristeza de algumas coisas que a gente não consegue explicar. Mas como a palavra mesmo fala que nós temos que esperar. E esperar é entender que todas as coisas são dEle. Ele que faz todas as coisas. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo. Faça com que essa palavra possa alcançar amigos teus. Nós temos o nosso canal no YouTube. Todos nós sabemos que precisamos de um certo volume de pessoas que compartilhem para que esse vídeo possa ser reconhecido pelo YouTube. E tudo o que eu fiz na minha vida, durante todo o decorrer desses anos, após ser ordenada pastora, filha de pastor, eu tenho falado com Deus que Ele possa me dar, sabe, a condição, a sabedoria de alcançar vidas, de tirar vida da mesmice, da tristeza, do abandono, do despojo. Então me ajude. Lá no YouTube, Pastora Marina Receputi, entra lá, se inscreve. Faça com que este vídeo possa dar continuidade, porque tudo que nós precisamos é de ajuda, e não tem como uma ajuda melhor do que a de Deus. Então, eu gostaria de relatar um fato aqui, um fato histórico na vida de uma pessoa muito importante, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou ler o versículo 1 e alguns versículos para que a gente entre dentro dessa condição, dessa conjectura, dessa história, para mostrar quando Deus tem algo separado, preparado para você e para mim, nada pode mudar isso, nada. Então veja o que está escrito em Atos capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Ele viu que isto era agradável aos judeus. Então prosseguiu com essas atitudes, prendendo também a Pedro. E era os dias de festa de pães asmos, que é uma festa judaica. Tendo feito isso, o prendeu no cárcere, entregando a 4
escoltas de soldados, cada um para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo após os dias antecedendo a festa. Então ele queria deixar passar a festa para apresentar Pedro, porque Tiago já tinha sido morto. E ele percebeu que o povo ficou alegre com a atitude daquele discípulo que tinha morrido, e no qual trazia a palavra de Deus. E ele, vendo que tudo isso alegrou o povo, ele prendeu também a Pedro. E uma das coisas que eu quero ressaltar aqui, ele matou um discípulo. E ele, olhando toda aquela multidão que ficou aprazível com essa atitude glamourosa, ele também mandou prender a Pedro e mandou que ele ficasse lá dentro da cadeia. Muitos conhecem essa história, mas o que eu quero ressaltar aqui é a forma pela qual fizeram com que Pedro ficasse preso. Ele fala aqui na palavra, entregando ele a 4 guardas. Então ele tinha um homem, os seus antecedentes eram de pescador, um homem que não traria e nem trouxe para nenhuma pessoa daquele local, medo, temor. Ele não era uma ameaça, mas foi colocado aqui, dentro de uma prisão, no cárcere. Não é nem prisão, é cárcere. Cárcere era daqueles incomunicáveis. Muitos cárceres naquela época, eles eram até em espiral, como Paulo e Silas ficou. E ele colocou ali 4 escoltas, para que aquele homem não se movesse, não saísse, não fugisse, como que se algo pudesse acontecer dentro de um cárcere tão vigiado, que eu vou já explicar para vocês, de uma condição talvez sem condições de saída, porque só tinha entrada. E tudo isso para apresentá-lo depois das festas, porque iriam matá-lo. E fala aqui no 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aí entra a melhor parte. Deixando um pouquinho Pedro, que eu quero trazer depois algo muito curioso que aconteceu aqui, eu quero falar de mim e de você. Quantos nesse momento não estão esperando alguma atitude sua para poder aplaudir e dizer, eu sabia que não ia dar em nada, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que dentro de tudo aquilo que essa pessoa estava dizendo e falando, que o Senhor ia fazer, que o Senhor é poderoso, mas não vai dar em nada não. Quem é ela? Quem é ele? Quem é você? Quantos não desejaram a tua morte? Quantos não disseram que você não tem capacidade? Quantos te desestimularam no lugar de te projetar? Quantos disseram que você não tem capacidade para chegar onde você está sonhando? Como Pedro, um pescador que se tornou um grande discípulo de Jesus, onde foi dado para ele grandes responsabilidades, um mero pescador com 4 escoltas de guarda dentro de um cárcere. E aí eu vou te dizer o que está acontecendo. Medo. Herodes estava com medo de que algo acontecesse e que os planos dele fossem frustrados, porque afinal de contas ali Tiago, irmão de João, já tinha sido morto. Então era um a menos que afrontaria através da palavra a Herodes.
Então ele, com esse temor, porque não temos outra explicação, ele colocou essa escolta muito bem elaborada para que Pedro não fugisse. Aqui depois eu quero dizer para você alguns fatores, como que Pedro estava dentro daquela prisão. Agora vamos deixar um pouquinho Pedro aqui e vamos continuar falando de nós. Quantas vezes você está tão livre como um pássaro para cantar, para fazer planos, e você vê que como que uma força contrária vem, te desestimula. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de condições corriqueiras, eu estou dizendo de sonhos. Quando você, sem querer magoar ou ofender ninguém, você conta o teu sonho, você conta a tua vontade, porque afinal de contas, Deus nos fez com olfato, com visão, com audição, com paladar e com vontade de sonhar, viver e saber que vamos chegar. Mas temos, infelizmente, algumas pessoas que nos fazem ficar com cara de paisagem ou em condições de não fazermos nada. E eu quero dizer para você, tá tudo na tua mão, tá tudo dentro da tua vontade, tá tudo dentro da tua mente, da tua memória. O Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Ele está dizendo para você e para mim que Ele é poderoso sobre todas as coisas. E quando nós temos que fazer algo, não importa se a pessoa do lado esquerdo, do lado direito não enxerga, o que importa é que você venha ver o que Deus está fazendo neste momento, para que você possa ser mais do que vencedor. Então eu creio no que Deus vai fazer para você, como eu creio que Deus vai fazer para mim. E nesse momento em que Herodes, nesse medo de acontecer algo que ele não poderia explicar, porque como que ele iria explicar depois de tanta pressão psicológica sobre Pedro e debaixo de tanta escolta, o homem fugisse? Como que ele ficaria? Mas eu quero te dizer uma palavra maravilhosa que o Senhor falou comigo nesta manhã. Quando Deus estabelece na agenda de Deus, quando Ele fala, vai acontecer. Vou repetir. Quando está na agenda de Deus, a vontade dele cumprir na tua vida, aquilo que Ele te prometeu, não importa o que digam, não importa se você está doente, se você está sem dinheiro, se você está sem carro, se você não tem condições hoje, porque quem traz a condição é Deus, quem traz a cura é Deus, quem traz a oportunidade é Deus, quem traz o surpreendente é Deus, o impossível é Deus. E daí nós vemos que nós somos meros dependentes dele. Porque quando nós estamos no estreito, quando nós estamos passando por lutas que nós não conseguimos vencer, muitas vezes sendo até desconsolados, né? De parentes, amigos, irmãos até de igreja. Porque muitos podem dizer assim, você não tem mais jeito não. E olha, fica aí do jeitinho que você está, esperando que o milagre pode acontecer. Quer dizer, antes de te lançar, não, te matam, sabe? Afogam os teus sonhos. Mas eu venho com uma palavra nesta noite para dizer que toda a frustração, tudo aquilo que estão dizendo, todo funeral, vou dizer assim mesmo, todo funeral que foi marcado contra a tua vida, porque a palavra de Deus fala que todos os dias pedem a nossa vida, pedem a nossa morte, porque quando nós cremos em Deus, nós somos desafiantes daquilo que vem, muitas vezes uma condição que está vindo para dizer para você que você não é capaz, que você não pode. O Senhor está dizendo nesta noite, eu vou mostrar a tua capacidade. Eu vou mostrar que você não está crendo simplesmente em qualquer coisa. Oh, glória a Deus, estamos aqui com a irmã Kátia, seja bem-vinda, boa noite, que Deus te abençoe.
e que esta palavra fale ao teu coração. Então nós estamos aqui falando que o funeral muitas vezes foi projetado para te arrebentar, para acabar com você. Mas na agenda de Deus, quando Ele fala, as coisas vão acontecer. Nós não seremos pegos de surpresa. Nós não ficaremos à mercê de palavras vãs. E aqui Herodes estava preparando Pedro para fazer aquele show. Porque afinal de contas, ele tinha ali uma representação muito forte dos cristãos naquela época. E como Tiago já tinha sido morto, a preocupação de Herodes era como que ele ia fazer a ênfase da morte de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite, se estão liberando palavras para a tua morte, o Senhor está preparando uma surpresa para surpreender os teus inimigos, para surpreender aqueles que têm dito, você não vai chegar, você não vai conseguir, você não vai fazer. Quem ele pensa que é, quem ela pensa que é. E eu vou te provar na palavra isso. Porque quando Herodes colocou 4 escoltas para guardar um homem, olha só como que estava esse homem. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Deixa eu te contar algo. Quem tem o Senhor, quem confia nas promessas do Senhor, quem acredita que as promessas vão se cumprir, que aquilo que Deus falou com você foi palavra dita por um profeta e você sentiu a virtude, eu vou te dizer para você, você vai dormir. Aquele que confia no Senhor, deita e dorme, porque enquanto você dorme, Deus peleja pelas tuas lutas. E aqui, Pedro dormia. E olha as condições, entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas às portas que o guardava. Ele estava dormindo, acredito eu que sentado, pela evidência da palavra, com 2 soldados, um de cada lado, preso, acorrentado. Agora eu te falo para você, quais seriam as chances naturais de um homem desse sair de dentro de um cárcere. E vou te mostrar daqui a pouco as condições que ele estava, fora essa situação. Porque fizeram com que Pedro ficasse miseravelmente preso, miseravelmente jogado, miseravelmente largado. Quantos estão fazendo com você miseravelmente abandonado, desolado, que ninguém te estimula, ninguém te ajuda, não dá, não tem condições. Todos, muitas vezes falando ou relatando, sabe, com uma meia fala, que é o fim, só aguardando que chegue o momento do funeral, para que possa dizer, não te falei que não ia dar certo? Não falei que não ia conseguir? Aquela junção do inferno para poder te parar, neutralizar, para que você não chegue aonde Deus te determinou. Mas olha o que acontece. Com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam. As sentinelas estavam dentro do cárcere e fora do cárcere. E Pedro dormia. Quando de repente, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, despertou dizendo, levanta depressa. O Senhor está dizendo nesta noite, levanta depressa. Não olhe para a circunstância. Naquele momento, as cadeias que estavam prendendo, que eu acredito que sejam algemas, foram soltas, caíram das mãos de Pedro. Agora eu te pergunto, que sono era esse? Que aqueles soldados que estavam ao lado não viu nada disso acontecer. E uma das coisas que nos chama a atenção, olha só, disse-lhe mais o anjo, cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. Ainda disse mais, põe a capa e segue-me. Ele estava sem roupa. Ele estava praticamente
desapropriado de roupagem. E o anjo disse: cinge-te e calça as sandálias. Que uma pessoa que está presa com os braços dentro de uma prisão, um anjo aparece e manda vestir as sandálias? Para que seria? O Senhor sabe. Quando o Senhor mandar você fazer alguma coisa, faça, não pergunte, não cogite, não discuta, faça. O Senhor está dizendo, você vai sair dessa situação como o anjo falou para Pedro. Pedro, depressa, Pedro. Ele tocou em Pedro e falou: levanta, vamos. E ele está dizendo mais ainda. Tocando, despertou, e ele então viu que as algemas caíram. E ele pegou, ele vestiu, ele calçou, cinge-te, se componha, estava dizendo, veste a roupa, coloca as sandálias e põe aqui a capa. E olha o que fala mais. Então, saindo, ele o seguia, não sabendo se era real o que estava acontecendo. E o que ele ouvia, o que o anjo lhe dizia, parecia-lhe uma visão. Depois de terem passado, agora vem a promessa, a primeira porta. E a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro. Agora eu quero dizer para você, quantas portas foram fechadas para a tua vida? Quantas portas foram encerradas para que você não conseguisse? Talvez a porta do emprego, casamento, bens materiais, vida financeira, vida conjugal, vida profissional, talvez teus sonhos, teu ministério. Quantas portas foram fechadas? Quantos sentinelas puseram para te vigiar? Quantas pessoas falaram algo que te entristeceu? Como Pedro. Mas eu quero dizer nesta noite uma palavra profética. Você tem um Deus que enviou um anjo maravilhoso para poder tirar você. Se você crer e acreditar. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse, está tudo consumado, está tudo pronto. E você tem que entender que esse consumado é você crer para sair dessa situação. Aqui, quando ele saindo ali, o anjo seguia ele saindo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas depois de ter passado pela primeira porta, ele ficou deslumbrado. E quando ele chegou na porta de ferro, sabe o que é uma porta de ferro? Porta de ferro faz barulho. Porta de ferro tem trancas. Porta de ferro não se abre de qualquer maneira. Está dizendo assim, que dava para a cidade, querendo dizer a porta de ferro, que era a saída para a cidade, a saída para a liberdade. O Senhor está dizendo, eu vou tirar essa porta de ferro da tua vida. Eu vou te conduzir juntamente com o anjo que eu estou designando para que você possa ter vitórias. Quando você crer e acreditar que embora tudo seja negativo, desprezível, você está na presença do Deus vivo que está dizendo, essa porta de ferro não vai te impedir você chegar, alcançar aquilo que eu tenho te prometido. E está dizendo assim, ao qual lhes dava, abriu automaticamente e adiante do anjo ia Pedro. A porta de ferro abriu automaticamente. Nós, quando vamos em alguns locais aonde as portas são eletrônicas, o sensor, quando você chega perto, ela abre. Naquela época, o sensor do Senhor abriu aquela porta. O sensor do Senhor fez aqueles guardas dormirem profundamente. A decisão do Senhor abriu a primeira porta, a segunda porta e a porta de ferro e deixou todos pasmos, porque quando Pedro, nesse estágio desta maravilha que estava acontecendo, ele se vestiu, ele colocou a capa, ele pôs a sandália, ele caminhou entre as sentinelas, aonde
foi confiado, o rei confiou, para que eles não permitissem que ninguém chegasse perto de Pedro. Deus faz uma obra maravilhosa e Pedro sai e ele vai ao encontro. E quando, no versículo 11 está dizendo, então Pedro, caindo em si, disse, verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. O que eu quero dizer para você nesta noite? Verdadeiramente, o Senhor está enviando um anjo para te libertar da situação que você está atravessando aí. Verdadeiramente, esta porta que está fechada vai se abrir. Esta porta que foi cerrada na tua vida, para que você não sonhe, para que você não veja. Muitas vezes você acha que é a falta do dinheiro que não está entrando na tua casa, que é a situação e a condição, a circunstância que não está fazendo você andar. Não! O que não está deixando você andar é você, dentro de você. Você não acreditar que Deus pode fazer. Você pega a tua situação, eleva mais alto do que o Deus que você acredita. Do Deus que você tem que clamar. E aqui, quando Pedro deu por si, porque ele não sabia o que estava acontecendo, ele estava meio ali, pasmo, com tudo, será visão, será real. Ele só se deu quando ele estava na rua, quando a porta de ferro abriu automaticamente e o anjo se apartou dele para que ele seguisse seu caminho. Deus está falando nesta noite, eu vou fazer você seguir o teu caminho. Não será pessoas que irão te impedir que você alcance aquilo que você sonhou. Ah, mas pastora, passamos por isso, passamos por aquilo. O Senhor está dizendo, eu sou maior do que você tem passado. Você vai ver essa porta abrir, você será livre. Pessoas imaginam mal contra você, acha que você parou aí, estancou aí. Talvez esteja esperando o dia da tua morte para festejar. Eu não disse que não ia conseguir, eu não disse. Como aqui Herodes estava esperando passar a festa dos pães asmos para poder matar a Pedro. Mas eu quero te dizer algo profético nesta noite. Tem porta de ferro aí? Tem porta te segurando? Essa porta de ferro pode ser um parente, pode ser um esposo, uma esposa, uma situação, um relacionamento, uma amizade, um emprego. Tem porta de ferro aí? O Senhor está dizendo, pode colocar quantas guardas tiverem que pôr para te parar, para te prender, para te segurar. Eu, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo, eu envio meu anjo para te libertar e fazer você andar por caminhos aonde você nunca imaginou. E aqui no restante da história, nós sabemos que havia uma igreja, como eu li lá, que Pedro estava guardado no cárcere, sobre a guarda de grande escolta. Mas havia oração incessante a Deus, da parte da igreja a favor dele. Deus tem olhado pela sua vida. Da mesma forma que existem aqueles que não querem, existem aqueles que oram por você. Existem profetas que profetizaram na tua vida, pastores que te amam, pessoas que te amam. E se ninguém apareceu na tua vida, meu amigo, minha amiga, se você não conseguiu encontrar ninguém que te desse esse impulso para que você conseguisse chegar aonde você tem que chegar, que não chegou ainda, eu quero ser profeta de Deus para dizer, você vai chegar, você vai conseguir, você vai sair dessa situação, porque a porta da vitória quem abre é Deus, e quando Ele abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Esse funeral seu, seja do que for, de empresa, de situação, de relacionamento, que estavam dizendo, agora acabou, agora está morto, vão ficar frustrados. Pode até haver de outros, mas o teu não vai acontecer, porque Deus, Ele te levantou para vencer, não para perder. E na agenda de Deus, como eu falei, na agenda de Deus, quando Deus fala, Ele cumpre. A promessa vai acontecer. Então creia, acredite, Deus é fiel.
Ele ouve a oração de um justo. Por isso que eu quero dizer para você, Pedro dormia, mesmo sabendo que iria morrer após alguns dias. O que lhe restava era alguns dias de vida, porque atrás dele planejava a sua morte. Mas enquanto ele dormia, Deus olhava para ele e enviava a solução para que a vida dele pudesse ter mais uma caminhada para fazer a vontade de Deus. Por isso eu quero dizer para você, Deus tirou Pedro da morte. Sabe por quê? Porque não era aquele dia a morte dele. Deus vai tirar você dessa situação, seja ela qual for. E mesmo sobre tantos olhos, né, de preocupação, de medo que Pedro fugisse desse local, Deus, na sua soberania, trabalhou de uma forma maravilhosa, para que o nome dele não fosse em nenhum ponto envergonhado, mas sim fosse exaltado, porque nenhum dano aconteceu. E Pedro estava livre para poder pregar a palavra de Deus. Deus quer te colocar livre dessas portas. Então creia nele, acredita. Você, meu amigo, talvez quem estiver assistindo esse vídeo não conhece esse Deus ainda. Ele é maravilhoso. Quantas coisas ele tem nos deixado, nos permite passar para que aprendamos a depender. Porque uma coisa é certo. O ser humano muitas vezes é irredutível. Ele não quer ser controlado. Ele não quer prestar contas. Ele só quer se justificar. E Deus nessa noite está dizendo, não se justifique. Simplesmente acredite. Eu vou fazer por você o que você jamais pensou que eu poderia fazer. Porque os teus sonhos vão acontecer quando você verdadeiramente acreditar em mim. E aí você vai dormir e você vai ver que quando eu ajo, não fica nada para depois. É no momento certo. O mar se abriu na hora que Moisés tocou naquele mar, para que o povo passasse a seco. Daniel, ele foi salvo no meio daqueles leões famintos, porque o rei queria vingar de Daniel. E ele simplesmente, quando ele entrou, os animais se aquietaram. O Senhor está dizendo, quando eu entro, tudo se aquieta. Quando eu entro, tudo abre. Quando eu entro, tudo muda. Se verdadeiramente você acreditar que Deus é Deus na tua vida. Eu gostaria de encerrar essa live fazendo uma oração. Pai, eu entrego, Senhor, esta palavra. Senhor, é uma maravilha, Senhor, é uma alegria quando nós olhamos e vemos quando o Senhor quer trabalhar, não há nada que impeça. Por isso eu entrego cada vida que está aqui comigo, Pai, e aonde esse vídeo vai chegar. Que haja, Senhor, abertura de portas emocionais, sentimentais, Pai, ó Deus, financeiras, que as pessoas entendam que o Senhor quer o melhor para cada um, que o Senhor quer chamá-los de filho. Por isso, nesse momento, eu entrego cada vida e aonde esse vídeo for, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. É que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus, já te agradecendo. Eu quero agradecer para todos aqueles que estiveram aqui comigo. Te louvo a Deus por essa oportunidade de conhecer você. E se você puder, entra lá no YouTube, se inscreve no canal, me ajude a tirar outras pessoas de prisões. E você verá que a bênção do Senhor virá sem medidas sobre você, sua vida, sua família, seus planos. Faça os planos. Deus ama aquele que, sabe, começa a planejar, mostrando para ele que tudo é possível ao que crê. Eu creio. Se você crê comigo, ó, o acordo entre duas pessoas faz prosperar o seu caminho. Que você seja mais próspero, que você fique nessa paz. Shalom.